Olá, pessoal. Sou Aparecida Rodrigues, professora de arte, e o meu podcast de hoje vou falar sobre arte cotidiano. Então, gente, a arte está por toda parte. Na cadeira que sentamos, na música que ouvimos, no barulho do vento, das águas, no canto do pássaro e assim sucessivamente. Então são inúmeras as manifestações artísticas, são inúmeras os feitos artísticos, a beleza na arte está presente em todos os momentos, diários. E como também na parte artesanal, que é o foco do nosso podcast, certo? Então, a elaboração de peças artesanais são feitas com palhas, com madeira, com barro. Consiste em uma das mais antigas e belas expressões artísticas, muito recorrente nas comunidades tradicionais. Também uma forma de conhecimento, as especificidades das técnicas usadas pelos artesãos, que revelam aspectos peculiares que marcam a identidade de um determinado grupo social. Falando em grupo social, vamos abordar um pouco sobre a cultura indígena, a arte indígena. Então, a arte ela encontra-se presente em grande parte do nosso cotidiano quando se trata de comunidades indígenas, Então, a arte envolve diferentes esferas da vida, como, por exemplo, os rituais, os mitos, a produção de alimentos, as configurações espaciais, a divisão de gênero, entre outras coisas. Por isso, está intimamente relacionada à identidade de grupo. Devemos entender a arte como um elemento em constante movimento, que passa por processos de ressignificação, sendo elaborada e reelaborada com o passar do tempo. Por isso, se manifesta em diferentes estilos, formas e concepções. A arte, na maioria das esculturas, está relacionada a algum tipo de aprendizagem, que envolve a explicação verbal, a observação, o ver fazer e a ação de fazer. As transformações que ocorrem nas comunidades indígenas, por exemplo, podem ter várias causas, entre elas o maior ou menor contato com outras sociedades, seja indígena ou não indígena. Então, quando falamos de arte entre povos indígenas, é necessário considerar que existem pessoas que desenvolvem conhecimentos específicos a respeito de certas categorias ou modalidades artísticas. No caso dos objetos, essas pessoas conhecem as técnicas de confecção. Sabem escolher e preparar as matérias-primas, como deve ser feito, e o acabamento e a decoração. Ou seja, conhecem todos os detalhes técnicos e os critérios estéticos para que os objetos sejam apreciados e aprovados pelos demais integrantes do grupo. Em outros aspectos importantes, é que, por intermédio dessas pessoas, os conhecimentos renovam-se e são transmitidos às novas gerações, que variam de uma etnia para outra, podendo ser feito pelos pais, irmãos mais velhos, especialistas ou pessoas mais idosas, que também está relacionada ao gênero das pessoas, pois geralmente as mulheres especializam-se em determinadas manifestações artísticas e os homens em outras. Conhecer e valorizar a arte entre comunidades tradicionais é fundamental. Haja vista que, em decorrência de um processo avassalador de contato com os colonizadores,
praticamente muitas comunidades têm deixado de fazer esse tipo de artesanato. Atualmente, no esforço entre comunidades, escola, alguns povos estão retomando essa prática de extrema significação no contexto social e cultural. Por hoje é só e aguarde o nosso próximo podcast.